A Rebelião das Massas, por José Ortega y Gasset. Tradução de Herrera Filho. Livro ibero-americano. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, podendo ser doados via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. E ainda é possível comprar livros através de sebos, caso queiram algum valor mais barato. Eu vejo através do sebo qual o valor e vocês me passam o valor ou então eu gero o boleto para que possam pagá-lo. Chegando o livro, poderei gravá-lo e poderemos ouvi-lo. Também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal se já não o tenham feito. E também tornem-se membro aqui do canal. Há diversos valores para diversas finalidades. Faça você também como o Adilson e a Márcia. Agradeço em especial a Lena, que nos comprou este livro. A Rebelião das Massas, que agora podemos ouvir. Muito obrigada, Lena. Muito obrigada pela presença, pelos comentários e também por este livro. E obrigada a todos também pela presença. Eu desejo uma boa escuta. 13º. O maior perigo. O Estado. Numa boa ordenação das coisas públicas, a massa é o que não atua por si mesma. Tal é a sua missão. Veio ao mundo para ser dirigida, influída, representada, organizada, até para deixar de ser massa ou, pelo menos, aspirar a isso. Mas não veio ao mundo para fazer tudo isso por si. Necessita referir sua vida à instância superior, constituída pelas minorias excelentes. Discuta-se quanto se queira quem são os homens excelentes, mas que sem eles a humanidade não existiria no que tem de mais essencial, é coisa sobre a qual convém que não haja dúvida alguma. Embora leve a Europa todo um século metendo a cabeça debaixo da asa, ao modo dos estrúcios, para ver se consegue não ver tão radiante evidência. Porque não se trata de uma opinião fundada em fatos mais ou menos frequentes e prováveis, mas numa lei da física social, muito mais incomovível que as leis da física de Newton. No dia em que volte a imperar na Europa uma autêntica filosofia, uma coisa que pode salvá-la, compreender-se-á que o homem é, tenha ou não vontade disso, um ser constitutivamente forçado a procurar uma instância superior. Se consegue por si mesmo encontrá-la, é que é um homem excelente. Se não, é que é um homem massa e necessita recebê-la daquele que é excelente. Pretender a massa atuar por si mesma é, pois, rebelar-se contra seu próprio destino. E como isso é o que faz agora, falo eu da rebelião das massas. Porque, no final das contas, a única coisa que substancialmente e com verdade pode chamar-se é a que consiste em não aceitar cada qual seu destino,
em rebelar-se contra si mesmo. A rigor, a rebelião do arcanjo Luzbel não o houvera sido menos se, em vez de empenhar-se em ser Deus, o que não era o seu destino, se houvesse obstinado em ser o mais ínfimo dos anjos, que tampouco o era. Se Luzbel tivesse sido russo como Tolstói, teria talvez preferido este último estilo de rebeldia, que não é mais nem menos contra Deus do que o outro tão famoso. Quando a massa atua por si mesma, falo só de uma maneira, porque não tem outra. Lincha. Não é completamente casual que a lei de Lynch seja americana, já que a América é de certo modo o paraíso das massas. Nem muito menos poderá estranhar que agora, quando as massas triunfam, triunfe a violência e se faça dela a única ratio, a única doutrina. Há muito tempo que eu fazia notar este comércio da violência como norma. Hoje chegou ao seu máximo desenvolvimento, e isso é um bom sintoma, porque significa que automaticamente vai iniciar-se seu descenso. Hoje é já a violência a retórica do tempo. Os retóricos, os inanes, a fazem sua. Quando uma realidade humana cumpriu sua história, naufragou e morreu, as ondas a cospem nas costas da retórica, onde cadáver pervive largamente. A retórica é o cemitério das realidades humanas, no mínimo seu hospital de inválidos. A realidade sobrevive seu nome que, ainda sendo só palavra, é, afinal de contas, nada menos que palavra, e conserva sempre algo de seu poder mágico. Mas ainda quando não seja impossível que tenha começado a minguar o prestígio da violência como norma cinicamente estabelecida, continuaremos sob seu regime, bem que em outra forma. Refiro-me ao perigo maior que hoje ameaça a civilização europeia. Como todos os demais perigos que ameaçam esta civilização, também este nasceu dela. Mais ainda, constitui uma de suas glórias. É o Estado contemporâneo. Encontramo-nos, pois, com uma réplica do que no capítulo anterior se disse sobre a ciência. A fecundidade de seus princípios a propelem a um fabuloso progresso, mas este impõe inexoravelmente a especialização, e a especialização ameaça afogar a ciência. A mesma coisa acontece com o Estado. Rememore-se o que era o Estado nos fins do século XVIII em todas as nações europeias. Bem pouca coisa. O primeiro capitalismo e suas organizações industriais, onde pela primeira vez triunfa a técnica, a nova técnica, a racionalizada, haviam produzido um primeiro crescimento da sociedade. Uma nova classe social apareceu, mais poderosa em número e potência que as pré-existentes, a burguesia. Esta burguesia, sem mérito, possuía antes de tudo e sobretudo uma coisa: talento. Talento prático. Sabia organizar, disciplinar, dar continuidade e articulação ao esforço. No meio dela, como num oceano, navegava ao azar a nave do Estado. A nave do Estado é uma metáfora reinventada pela burguesia, que se sentia a si mesma oceânica, onipotente e grávida de tormentas. Aquela nave era coisa de nada ou pouco mais. Apenas tinha soldados, apenas tinha burocratas, apenas tinha dinheiro. Havia sido fabricada na Idade Média por uma classe de homens muito diferentes dos burgueses, os nobres, gente admirável por sua coragem, por seu dom de mando, por seu sentido de responsabilidade. Sem eles não existiriam as nações da Europa. Mas, com todas estas virtudes do coração, os nobres andavam, sempre andaram, mal da cabeça. Viviam da outra víscera. De inteligência muito limitada, sentimentais, instintivos, intuitivos, em suma, irracionais. Por isso não puderam desenvolver nenhuma técnica, coisa que obriga à racionalização. Não inventaram a pólvora. Entediaram-se. Incapazes de inventar novas armas, deixaram que os burgueses, tomando-as do Oriente ou outro lugar, utilizassem a pólvora e, com isso, automaticamente, ganharam a batalha ao guerreiro nobre, ao cavalheiro, coberto estupidamente de ferro, que apenas podia mover-se na lida, e a quem não ocorrera que o segredo eterno da guerra não consiste tanto nos meios de defesa como nos de agressão, segredo que Napoleão redescobriria.
Como o Estado é uma técnica de ordem pública e de administração, o antigo regime chega aos fins do século XVIII com um Estado fraquíssimo, açoitado de todos os lados por uma ampla e revolta sociedade. A desproporção entre o poder do Estado e o poder social é tal nesse momento que, comparando a situação com a vigente em tempo de Carlos Magno, aparece o Estado do século XVIII como uma degeneração. O Estado carolíngio era, está claro, muito menos poderoso que o de Luís XVI, mas, em compensação, a sociedade que o rodeava não tinha força nenhuma. O enorme desnível entre a força social e a do poder público tornou possível a Revolução, as revoluções, até 1848. Mas, com a Revolução, apossou-se do poder público a burguesia e aplicou ao Estado suas inegáveis virtudes. E um pouco mais de uma geração criou um Estado poderoso que acabou com as revoluções. Desde 1848, quer dizer, desde que começa a segunda geração de governos burgueses, não há na Europa verdadeiras revoluções. E não certamente porque não houvesse motivos para elas, mas porque não havia meios. Nivelou-se o poder público com o poder social. Adeus revoluções para sempre. Já não cabe na Europa mais que o contrário, o golpe de Estado. E tudo que com posteridade pôde dar-se ares de revolução não foi mais que um golpe de Estado com máscara. Em nosso tempo, o Estado chegou a ser máquina formidável que funciona prodigiosamente, de uma maravilhosa eficiência pela quantidade e precisão dos seus meios. Plantada no meio da sociedade, basta tocar uma mola para que atue em suas enormes alavancas e operem fulminantes sobre qualquer parte do corpo social. O Estado contemporâneo é o produto mais visível e notório da civilização. E é muito interessante, é revelador, percatar-se da atitude que ante ele adota o homem-massa. Este o vê, admira-o, sabe que está aí garantindo sua vida, mas não tem consciência de que é uma criação humana inventada por certos homens e mantida por certas virtudes, e por certo que houve ontem nos homens e que pode evaporar-se amanhã. Por outra parte, o homem-massa vê no Estado um poder anônimo, e como ele se sente a si mesmo anônimo vulgo, crê que o Estado é coisa sua. Imagine-se que sobrevém na vida pública de um país qualquer dificuldade, conflito ou problema. O homem-massa tenderá a exigir que imediatamente o assuma o Estado, que se encarregue diretamente de resolvê-lo com seus gigantescos e incontrastáveis meios. Este é o maior perigo que hoje ameaça a civilização. A estatificação da vida, o intervencionismo do Estado, a absorção de toda a espontaneidade social pelo Estado, quer dizer, a anulação da espontaneidade histórica, que em definitivo sustenta, nutre e impele os destinos humanos. Quando a massa sente uma desventura ou simplesmente algum forte apetite, é uma grande tentação para ela essa permanente e segura possibilidade de conseguir tudo sem esforço, luta, dúvida nem risco, apenas ao premir a mola e fazer funcionar a portentosa máquina. A massa diz a si mesma: o Estado sou eu, o que é um perfeito erro. O Estado é a massa só no sentido em que se pode dizer de dois homens que são idênticos, porque nenhum dos dois se chama João. Estado contemporâneo e massa só coincide em ser anônimos. Mas o caso é que o homem-massa crê com efeito que ele é o Estado e tenderá cada vez mais a fazê-lo funcionar a qualquer pretexto, a esmagar com ele toda a minoria criadora que o perturbe em qualquer ordem, em política, ideias e indústria. O resultado desta tendência será fatal. A espontaneidade social ficará violentada uma vez e outra pela intervenção do Estado. Nenhuma nova semente poderá frutificar. A sociedade terá de viver para o Estado, o homem para a máquina do governo. E como no final das contas não é senão uma máquina cuja existência e manutenção dependem da vitalidade circundante que a mantenha, o Estado, depois de sugar a medula da sociedade, ficará ético com H, esquelético.
morto com essa morte ferrugenta da máquina, muito mais cadavérica que a do organismo vivo. Este foi o signo lamentável da civilização antiga. Não há dúvida que o Estado imperial criado pelos Júlios e os Cláudios foi uma máquina admirável, incomparavelmente superior como artefato ao velho Estado republicano das famílias patrícias. Mas, curiosa coincidência, apenas chegou a seu pleno desenvolvimento, começa a decair o corpo social. Já nos tempos dos Antoninos, século II, o Estado gravita com uma antivital supremacia sobre a sociedade. Esta começa a ser escravizada, a não poder viver mais que em serviço do Estado. A vida toda se burocratiza. E o que acontece? A burocratização da vida produz a sua diminuição absoluta em todas as ordens. A riqueza diminui e as mulheres parem pouco. Então o Estado, para subvencionar suas próprias necessidades, força mais a burocratização da existência humana. Esta burocratização, em segunda potência, é a militarização da sociedade. A urgência maior do Estado é seu aparato bélico, seu exército. O Estado é, antes de tudo, o produtor de segurança, a segurança de que nasce o homem-massa, não se esqueça. Por isso é, antes de tudo, exército. Os severos, de origem africana, militarizam o mundo. Faina vã. A miséria aumenta. As matrizes são cada vez menos fecundas. Faltam até soldados. Depois dos severos, o Estado tem de ser recrutado entre estrangeiros. Adverte-se qual é o processo paradoxal e trágico do estatismo? A sociedade, para viver melhor, cria como um utensílio o Estado. Depois o Estado se sobrepõe e a sociedade tem de começar a viver para o Estado. Mas, no final das contas, o Estado se compõe ainda dos homens daquela sociedade. Entretanto, estes não bastam para sustentar o Estado, e é preciso chamar estrangeiros. Primeiro dálmatas, depois germanos. Os estrangeiros tornaram-se donos do Estado e os restos da sociedade, do povo inicial, têm de viver escravo deles, de gente com a qual não tem nada que ver. A isso conduz o intervencionismo do Estado. O povo se converte em carne e massa que alimenta o mero artefato e máquina que é o Estado. O esqueleto come a carne que o rodeia, o andaime se torna proprietário e inquilino da casa. Quando se sabe disso, sobressalta um pouco ouvir o que Mussolini apregoa com exemplar petulância como um prodigioso descobrimento feito agora na Itália. A fórmula tudo pelo Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Bastaria isso para descobrir no fascismo um típico movimento de homens-massa. Mussolini encontrou um Estado admiravelmente construído, não por ele, mas precisamente pelas forças e ideias que ele combate, pela democracia liberal. Ele se limita a usá-lo incontinentemente. E sem que eu me permita agora julgar os detalhes de sua obra, é indiscutível que os resultados obtidos até o presente não podem ser comparados aos obtidos na função política e administrativa pelo Estado liberal. Se algo conseguiu, é tão miúdo, pouco visível e nada substantivo, que dificilmente equilibra a acumulação de poderes anormais que lhe consentem empregar aquela máquina em forma extrema. O estatismo é a forma superior que tomam a violência e a ação direta, constituídas em normas. Através e por meio do Estado, máquina anônima, as massas atuam por si mesmas. As nações europeias têm diante de si uma etapa de grande dificuldade em sua vida interior, problemas econômicos, jurídicos e de ordem pública sobremodo árduos. Como não temer que, sob o império das massas, se encarregue o Estado de esmagar a independência do indivíduo, do grupo, e extinguir assim definitivamente o porvir? Um exemplo concreto deste mecanismo achamo-lo num dos fenômenos mais alarmantes destes últimos 30 anos, o aumento enorme em todos os países das forças de polícia. O crescimento social obrigou ineludivelmente a isso. Por muito habitual que nos seja, não deve perder seu terrível paradoxismo ante nosso espírito o fato de que a população de uma grande urbe atual, para caminhar pacificamente e atender a seus negócios,
necessita, sem remédio, uma polícia que regule a circulação. Mas é uma inocência das pessoas de ordem pensar que essas forças de ordem pública, criadas para a ordem, vão contentar-se com impor sempre o que elas queiram. O inevitável é que acabem por definir e decidir elas a ordem que vão impor, e que será naturalmente o que lhes convenha. Convém que aproveitemos o ensejo desta matéria para fazer notar a diferente reação que ante uma necessidade pública pode sentir uma ou outra sociedade. Quando em 1800 a nova indústria começa a criar um tipo de homem, o obreiro industrial, mais criminoso que os tradicionais, a França apressa-se a criar uma numerosa polícia. Em 1810 surge na Inglaterra, pelas mesmas causas, um aumento da criminalidade. E então os ingleses percebem de que não tem polícia. Governam os conservadores. Que farão? Criarão uma polícia? Nada disso. Preferem aguentar até onde se possa o crime. Abre aspas. As pessoas conformaram-se em se adaptar à desordem, considerando-a como resgate da liberdade. Fecha aspas. Abre aspas. Em Paris, escreve John William Ward, tem uma polícia admirável, mas pagam caro suas vantagens. Prefiro ver que a cada 3 ou 4 anos se degola meia dúzia de homens na Ratcliffe Road a estar submetido a visitas domiciliárias, a espionagem e a todas as maquinações de Fauché. Fecha aspas. São duas ideias diferentes de Estado. O inglês quer que o Estado tenha limites.